Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente aí vamos dar a resposta do tema da nossa pergunta relâmpago. E a pergunta é: o sentimento de ciúme pode habitar na relação entre casais, namorados e noivos cristãos? E eu fiz uma pergunta que pouca gente eu não vi responder. Assim, você é ciumento? Muitos deram as respostas, muito parabéns aí pela resposta, tá? Mas muitas pessoas se ocultaram, hein? Porque às vezes é difícil a gente falar que se nós somos ou não, né? Mas tudo bem. Parabéns para você que participou, tá bom? Vamos entrar agora nessa resposta aqui com embasamento bíblico. Já lembrando a você, tá? Que é importante, querido, cada vez que nós temos um tema, nós passarmos para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e entender o divisor de águas, né? De um ciúme, se ele existe, enfim, qualquer tema é salutar para que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento. Quando nós olhamos para a palavra ciúmes, querido, primeiramente nós temos que entender que muitas das vezes a pessoa até esconde, né? Mas ciúme, primeiro, pode ser algo natural, pode não, é algo natural, inerente ao homem, mas também pode ser algo maléfico a partir do momento que o mal entrou na humanidade, tá bom? Então nós temos que entender que ele é um sentimento humano, natural, mas de acordo com a perspectiva bíblica, o ciúme também descontrolado e egoísta é considerado uma obra da carne e, portanto, pecaminoso, tá bom? Nós vamos ver com calma aqui, até alguns versículos, né, na palavra, onde nós vemos que o ciúme trouxe graves consequências e ao mesmo tempo traz bênção para a minha e para a sua vida. Portanto, eu digo para você, tá? Todos nós sim podemos ter ciúme. Agora, existe o ciúme que é uma forma de zelo, de uma forma que é cuidado, e o ciúme possessivo, aquele ciúme que traz contenda, né? Aquele ciúme autoritário. Então, esse ciúme é que não pode existir. Por quê? A carne se eleva e nós aí saímos do trilho, saímos do foco. E muitas das vezes vemos algo que na verdade não está existindo, pensamos algo que não está existindo e aí a carne aflora e a coisa fica difícil. Eu gostaria que você viesse comigo, para não ficar só nas minhas palavras, vamos falar primeiro aí de um tipo de ciúme que trouxe graves consequências, né, para a vida de dois irmãos. Nós já sabemos um pouquinho, mas é interessante nós vemos aqui à luz da palavra de Deus, tá bom? Então vem comigo aqui, vamos lá para o livro de Gênesis, ok? Uma palavra muito forte que depois que entrou o pecado, a coisa ficou difícil. Vamos aqui falar um pouquinho de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aí. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou o quê? Enciumado, triste, e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado, triste, enciumado? E por que está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Então veja só. Essa foi a palavra de Deus, porque houve ali um ciúme da parte de Caim, né, para o seu irmão Abel. Eu posso pegar um pouquinho pesado? Infelizmente existe este tipo de ciúme nas igrejas, tá bom? Ou seja, que ciúme é esse? As pessoas ficam ali, né, por não ver as suas qualidades, observa apenas a qualidade dos outros. Por exemplo, uma pessoa canta muito bem, tá bom? Aí o outro que prega bem, gostaria de cantar, mas ele não sabe que ele tem uma chamada para pregar, tá? Então, ele sente inveja daquele que canta. Primeira coisa que eu quero dizer, procure o talento que está em você. Se um canta e outro prega, os dois juntos vão ganhar almas para o reino, tá bom? Então o ciúme passa por aí. Então você vê que existe uma abrangência de ciúme, um divisor de águas, tá? Um ciúme que é colocado como zelo, como cuidado, e aí também aquele ciúme que é maléfico, aquele ciúme que é voltado para uma ira, para uma contenda, para uma inveja. E nós vemos aí que quando chega a este ponto, nós vemos aí homicídios, tragédias, porque a carne fica descontrolada e infelizmente após o pecado de Adão e Eva, todos nós somos passivos, e se não tivermos um temperamento controlado, claro,
principalmente com a ação plena do Espírito Santo, agimos na carne. E quando nós agimos na carne, perdemos a noção do certo e do errado, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é um ciúme doentio. Caim tinha tudo para falar, não é certo, eu posso melhorar e Deus vai se agradar de mim. Mas não, ele achou melhor o atalho, ou seja, ceifar a vida do seu irmão por ciúme, né? Enquanto que Abel estava lá alegre, satisfeito, né? E Deus reconheceu isso. Vamos andar mais um pouquinho? Deuteronômio capítulo 32, versículo 16, diz algo interessante. Com deuses estranhos, vocês provocaram ciúmes com abominação e irritaram a Deus. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. E ele disse, e esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em que não há lealdade. Atenção, sublinha aí lealdade. O ciúme, quando ele é um ciúme zeloso, um ciúme cuidadoso, como Deus tem por nós, ele espera de nós o quê? Lealdade. Assim são em relacionamentos, sabe? O que nós esperamos do outro? Lealdade, tá? Olha, eu estou aqui na rua, agora o pneu furou. Você vai estar crendo que aquilo é uma verdade. Mas já viu pessoas que falam, olha, onde você está? Que hora você está? Não, mas essa hora você já deveria estar aqui. E às vezes ocorre um acidente. E por simples coisas ou falta de confiança e lealdade um no outro, aí abre-se um leque de uma discussão, contenda, agressões, se não houver coisas piores. Então, nós temos que estar atentos a essas fases. Por quê? O ciúme, como eu já disse, ele é uma faca de dois gumes, que ele tanto pode ser benéfico, como ele também pode ser maléfico. Quando nós vemos, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós vemos aqui as obras da carne. Lembra que eu falei? Quando entrou o pecado no mundo, com certeza o ciúme também entrou junto, de uma forma doentia. Mas quando nós temos Deus, ele se torna saudável em nossas vidas. Vamos lá? Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz, ora, as obras da carne são, eu vou cortar alguns versículos para a gente não demorar, tá bom? As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, agora sublinha aí, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, e atenção, aí está incluído o quê? Ciúme como obra da carne. Então, mas este ciúme que está aí, é o que eu digo, é um ciúme que leva à inveja, que leva a discussões, a contendas, que a pessoa desmerece as suas qualidades, apenas vendo a qualidade dos outros. Lembra que eu falei de Caim e Abel? Lembra que eu falei na igreja? Então é mais fácil tirar o irmãozinho muitas das vezes, ou falar mal, ou como é que se diz? Espalhar algo que não agrade para que o irmão seja afastado, do que procurar em nós, muitas das vezes, um ótimo talento. E infelizmente, muitas vezes, alguns irmãos já passaram por isso, né? Foram desmerecidos. Às vezes a pessoa tem uma chamada e pasmem, até pastores ficam com medo daquele irmão crescer e fazer, né? E criar outra igreja, porque ele tem mais chamada de pastoreio do que o pastor. Enquanto tem outro pastor que está tranquilo, irmão, vai com Deus, vai em paz. Então não existe, querido, entenda, Deus nos dá a todos talentos, mas o inimigo, ele semeia ciúmes quando é para o lado da maldade, então nós temos que estar atentos. E aí, quando nós nos analisamos, nós sabemos verdadeiramente que tipo de ciúme habita em nós, né? Existe ciúme entre irmãos, sim ou não? Olha o José aí, ó, né? O que os irmãos de José fizeram por ciúmes? Venderam José, intentaram matar José, mas lá na frente, José, com um coração totalmente quebrantado, acolhe seus irmãos e a sua família, tá bom? Então nós vamos ver que, nós já vemos aí, né, que Gálatas capítulo 5 fala de ciúmes como obra da carne, tá bom? Então esse é o ciúme, aquele ciúme que eu falei lá atrás, lembra? É um ciúme maldoso, é um ciúme com terceira intenção, ciúme que apenas planeja o mal, tá bom? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de ciúme. Quando a gente anda mais um pouquinho pela palavra de Deus, nós vemos também a coisa anda aqui e resolvemos o ciúme aqui de uma forma diferenciada, tá? Vem comigo aqui para Gálatas 5 e 19, nós já falamos. Vem comigo agora para Tiago,
capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz aí, próprio Tiago, né, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E aí pronto, né? Aí deu um nó, né? Porque as obras da carne estão lá, os ciúmes. E aqui o Espírito, olha, note que esse Espírito é com E maiúsculo. O Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. E que ciúmes é esse? É o próprio que eu já li lá em Gênesis, lembra? Que Deus ficou triste, porque Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem procura outros deuses, procura agradar a outras coisas e não a Deus. Então isso causa um desconforto, tá? Então aqui, Tiago deixa bem claro, tá? Que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós porque ele habita em nós. Mas a palavra também diz que ele se entristece, ele se afasta quando nós começamos a fazer coisas que não agradam a Deus. Então está dizendo aqui, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo tem ciúme. Só que esse ciúme é o zelo e o cuidado que ele tem e nós o desmerecemos muitas das vezes. Tá? Ele habita, ele intercede por nós, ele dá dons, ele nos capacita e de repente nós voltamos para o mundo e viramos as costas para ele. Então acaba ele tendo esse ciúme, ou seja, o zelo e o cuidado dele, ele começa a ficar entristecido. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? Então ele se entristece com isso, ele se entristece com o nosso posicionamento de se afastar de nós. E isso é muito perigoso. Então Tiago capítulo 4, versículo 5 diz isso, né? Porque se nós não tivermos esse cuidado de entender o que está acontecendo em nós, porque cada um se conhece, você sabe o limite. Tem pessoas que falam, não, eu não sou ciumento, eu sou cuidadoso. Aliás, deixa eu abrir aspas aqui, tá? Todo mundo, na verdade, tem um ciúme zeloso. Deixa eu te falar. A pessoa às vezes fala, ai, não, comprou um carro, limpa o carro. Tem que ter cuidado. Quem ama, cuida, certo? Ah, tem uma bicicleta nova, ele leva toda hora, limpa a bicicleta. Legal. Agora, quando você tem um ciúme doentio com o carro, aí é outro tipo de ciúme, né? Entrou, pelo amor de Deus, bate aqui o sapato. Pelo amor de Deus, não encosta aqui na porta não. Não, pelo amor de Deus, não conversa comigo fora do carro, encostado no carro não, que a sua roupa pode sujar. Então torna-se uma coisa já doentia. Então, como eu sempre digo, existe um ciúme salutar e um ciúme que não é um ciúme salutar, não é um ciúme zeloso, mas é um ciúme que faz intentar mal e aí nisso as obras da carne ganham força. E é por isso que muitos casais brigam, muitos casais discutem. E qual o segredo? Conheça antes. Converse antes, não entre para qualquer relacionamento porque a pessoa tem os olhos verdes ou azuis ou sei lá qual a sua preferência, né? Mas converse antes, namore antes, tá? Nós vamos dar qualquer hora dessa um estudo sobre isso, tá? Pessoas que estão tendo relacionamento, casando sem sentir o sabor de um verdadeiro namoro, para depois um noivado e para depois um casamento, onde aí sim tem que haver o relacionamento, né? Mas fazemos tudo ao contrário e muitas das vezes, desculpa a expressão, descaradamente culpamos a Deus quando as coisas estão erradas, né? Então, ciúme também vem a ver com conhecimento pré-relacionamento, tá? O que é o conhecimento pré-relacionamento? Você namora uma pessoa, né? Que você fala, você vai aonde? Que horas está? Que horas você chegou? Quando chegar lá, você me liga. Como é que você vai jogar para frente um relacionamento se uma pessoa já está deixando claro que não confia em você? E vice-versa, eu estou falando de homem com mulher e com mulher para homem, tá bom? Não vamos aqui só malhar os homens, não. Tem mulher que é ciumenta também, sim ou não? Tem homem também que é ciumento, mas aí já é um ciúme doentio. Então, se você está nesse ponto, que a pessoa vai, você cobra a hora, cobra onde está, e a pessoa chega, tem um interrogatório antes de ter um abraço porque você chegou bem, sabe? Se existe essa desconfiança, para que tocar para frente algo que já está começando sem lealdade e sem fidelidade? Tá bom? Então que nós possamos pensar nisso quando a coisa está toda quebrada lá na frente. Eu não pensei que ele era assim. Claro que nós sabemos com quem nós estamos nos conhecendo. Um rapaz, por exemplo, tá? Um namorado, que belisca sua mulher ou agride sua namorada por ciúme de qualquer coisa que ela faça, né? Aonde ela está olhando, ele está olhando para os olhos dela. É perigoso um relacionamento desse e vice-versa, né? Um rapaz que aí tem até uma amizade com alguém, uma menina de colégio que ele estudou, nunca namorou de repente, encontra na rua, oi fulana, tudo bom? Como é que você tá? Poxa, você está diferente, não sei o quê. A namorada que está do lado já fica, né? Naquele pé de guerra, né? Então, nós temos que ter um controle.
Não é ser bobos, é ter um controle. Porque quando a gente dá corda, a gente vê com mais clareza do que quando a gente traz amarrado. Tá dando para perceber? Quando você dá corda, a pessoa mostra mais clareza quem ela é, porque ela se sente livre. Mas você ao mesmo tempo está olhando sem estar aí monitorando. Olhar é observar todos os dias o andar da pessoa, tá bom? Então nós temos que ter todo esse cuidado. Vamos lá então? Finalizando esse estudo, né, breve, mas eu tenho certeza que eu e você crescemos nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, diz algo muito interessante. Olha o que diz aí. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver, sublinha aí, amor, isso de nada me adiantaria. Aí ele começa a falar o que é o amor. Ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor, sublinha aí, não arde em ciúmes. Atenção, tem o ciúme e tem aquele amor que arde em ciúmes. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando ele arde em ciúmes, você vê traição onde não existe, você vê intenções onde não existe. Volto a dizer, não é nós sermos bobos, mas temos que estar atentos para não jogar conversa ao vento e com isso o inimigo se meter no relacionamento, com isso o inimigo afastar coisas boas que poderiam ser transformadas num verdadeiro amor e numa clareza. Por isso que eu digo, namorou, conversa, exponha. Estamos muito apressados em saber o que é uma cama e esquecendo o que é um diálogo, esquecendo qual o gosto. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de quem fuma. Ah, não, mas a pessoa é linda, eu vou aturar. Um dia a pessoa vai parar e a pessoa não quer parar de fumar. Aí você vai culpar a pessoa? Você está entendendo? Uma pessoa que não bebe, tá? E até a palavra diz que nós não devemos procurar julgo desigual, tá? Então é cristão, na igreja é glória a Deus, tá tudo bonito. E fora da igreja? Como é com a família? Como é o tratamento? Então nós temos que entender isso para que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento. Então tá aqui, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca, atenção aí, os seus próprios interesses. Tá bom para mim? Ah, tá ótimo para mim e para a pessoa. Não sei, para mim tá bom, para a pessoa não sei. Então, querido, quando o ciúme sai de cena, estou falando de ciúme maldoso, entra um ciúme zeloso. Eu tenho que me preocupar com aquele que está do meu lado, mas eu tenho que saber se eu e ele estamos bem, se podemos andar de mãos dadas, se na caminhada da vida, se eu tropeçar, a pessoa está comigo, se ela se tropeçar, se necessitar de um banho, eu estou aqui, se eu estou doente, eu tenho certeza que ela vai estar lá, eu posso estar desacordado no hospital, a mão dela vai estar segurando a minha, minha alma vai sentir a mão dela segurando a minha mão e orando no leito de dor. Isso é amor. Isso é um ciúme zeloso, isso é um ciúme do muito obrigado, isso é um ciúme estou sempre ao seu lado. Agora, quando existe o outro lado do ciúme, como eu já deixei bem claro, pelo menos espero, aí não adianta você culpar o outro lado, talvez o defeito seja em você. Então tá aqui, ó. O amor, ele não é orgulhoso, não se conduz, não arde em ciúmes, tá? Ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deixa eu falar um negócio para você aí, abre aspas. A verdade dói para todo mundo, mas ela faz crescer. Eu já ouvi muita verdade que me doeu, mas eu abri o leque invisível, né? Do meu sentimento e comecei a entender que algumas coisas eu tinha que mudar. Mas tem gente que não quer ouvir verdade. Já ouviu aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? O Espírito Santo falando que você precisa mudar. Não, eu não mudo. Esse é o meu jeito. Eu vou morrer assim. Esse jeito para mim tá bom. Então, muitas das vezes, absorva, sabe, palavras boas e que vão edificar e te levar para uma transformação saudável. Então, é o que diz aí, ó. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando fala suportar, não é suportar apanhar de A ou de B, ou de B não. Suportarei é como suporte. Eu sei que aquela pessoa está comigo, vai me dar um apoio, então vale a pena, porque aí cai por terra o ciúme maligno e entra em jogo o ciúme zeloso, o ciúme cuidadoso. Ou seja, resumindo, quem ama, existe um ciúme libertador, porque é um ciúme de cuidado.
É um ciúme que existe uma preocupação mediante um amor, não uma desconfiança. Ou seja, quem ama liberta, porque entende que o ponto é amar a Deus sobre todas as coisas, como está em Mateus, capítulo 26, versículo 36 e 40. E ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se isso não fizer parte, tá? Dentro de nós, vivemos apenas para o outro, sem lembrar que precisamos nos amar. Você está entendendo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é lembrar: eu existo, eu mereço ser feliz. Aí, para mim fazer ser feliz, primeiramente eu preciso ter Deus na minha vida, fazer o outro feliz, mas não viver apenas em prol da felicidade do outro. Temos que caminhar juntos, como é que se diz? Numa união, numa união muito linda, aonde corpo, alma e espírito professam o mesmo Deus, professam a mesma fé e tem um ciúme sim, mas um ciúme cuidadoso. Ah, eu tenho um cachorro, cuido dele? Claro. Você tem ciúme dele? Claro, um ciúme zeloso e não um ciúme doentio. Ah, eu tenho uma piscina, você gosta? Claro, mas você é assim, não, pode vir com a sua família, vamos fazer um churrasquinho aqui. Eu tenho ciúme porque eu zelo, eu limpo a piscina, isso é um ciúme zeloso. Agora, não, cuidado, isso e aquilo, cuidado, ai, faz isso, sabe? Então você sabe o que eu estou dizendo. Quero terminar falando, se analise. E aí, cá entre nós, responde para mim. Você é ciumento? Mas que ponto é o seu ciúme? Ciúme zeloso ou um ciúme doentio? Você conhece pessoas assim? Então, se você conhece, leve esta palavra. Está na hora dessas pessoas aprenderem a amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus, o Espírito Santo vem e ele joga fora toda a perversidade de um ciúme mau, de um ciúme que prevê morte, assassinatos, mulheres morrendo a facadas, aonde um diálogo, aonde um retorno dos dois, aonde uma conversa, sincera, aonde uma esperança de um relacionamento puro poderia quebrar todas as setas do maligno. Que Deus te abençoe, que nós possamos, falamos muito de relacionamentos de casais, isso tudo é certo, é bom, mas também falamos também de Deus. Não se esqueça, Deus é Deus zeloso. Ele tem um ciúme zeloso por mim e por você. O Espírito Santo, que habita hoje, porque Jesus falou: eu irei para o meu Pai e vos enviarei um Consolador. Ele também está aqui no meio de nós. Ele nos dá dom para pregar, para louvar, mas ele também sente ciúmes. Cuidado para onde você está se inclinando, o Deus que você está se inclinando, esquecendo de agradar aquele que verdadeiramente tem um ciúme zeloso, porque ele nos ama. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E assim, seremos todos felizes porque teremos um ciúme saudável e jamais um ciúme doentio. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Olha, temos um ótimo tema já para a semana que vem, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que participaram. Que Deus abençoe, graça e paz. Qualquer dúvida, como eu já disse, não concordando comigo, pode mandar em off ou no grupo mesmo. Agora, como eu sempre peço, discorde com embasamento bíblico. Porque, como eu sempre digo, falando eu não acho que é assim, foi coisa que o inimigo falou lá atrás para Adão e Eva: pode comer o fruto. Ah, não é assim não, eu acho que não é assim não, vocês não vão morrer. E todos nós estamos pagando, de certa forma, um preço. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Família linda, pescadores de almas.